Se o sódio veio de uma base forte e o cloreto de um ácido forte, eles não deveriam interagir com a água, através da hidrólise, para modificar o pH. Então o pH deveria ser 6. Todo mundo acompanha isso? Concorda? Por que não é 6? Por um detalhe. Se eu tenho o cloreto de sódio dissolvido na água, a solubilidade do CO2 é menor. Então, o cloreto de sódio, ele diminui a solubilidade do CO2. Nessa água, eu tenho menos CO2 que na água pura. Vocês já colocaram açúcar em Coca-Cola? Açúcar em Guaraná? Eu não sei por que eu espanto de vocês. Tem gente que não gosta do sabor ácido, né? Porque é doce de mais ou de menos. Criança, por exemplo, é muito comum os pais colocarem, a mãe colocar um pouquinho de açúcar em Guaraná para tirar o gás. Você coloca o açúcar, aquilo vai efervescer como uma loucura, isso quer dizer que o CO2 está saindo. Aquela brincadeira que eu comentei com vocês do Mentos e da Coca-Cola, é isso. Você está ocupando o espaço que antes o CO2 ocupava por estar dissolvido. Então, a presença de cloreto de sódio, ele diminui a solubilidade do CO2 em água. Opa, isso aqui é um equilíbrio, né? Diminui a solubilidade do CO2, tenho menos CO2, Isso aqui depois vai sofrer ionização, né? Mas eu quero mostrar isso aqui, olha. Se eu diminuo a solubilidade do CO2, eu estou jogando CO2 para fora da água. Se você... Oh, desculpa. Então, o cloreto de sódio, ele faz com que a solubilidade do CO2 em água diminua. E aí, aquele equilíbrio que eu escrevi lá, né? Eu vou escrever assim, que é para ficar mais fácil de visualizar. Aí, isso aqui tem um equilíbrio. Eu devia ter colocado água aqui, mas não vai caber. Opa! Se eu estou retirando o CO2, esse equilíbrio, Le Chatelier, se eu retiro essa concentração, o equilíbrio se desloca para repor o CO2. Portanto, eu vou ter cada vez menos ácido, porque se o equilíbrio vai para lá, esse aqui também vem para cá, esse vem para cá. Tá claro? Então, não é uma ação direta dos íons, não é hidrólise, é um efeito de solubilidade. Então, o NaCl diminui a solubilidade. E vocês podem fazer em casa guaraná com açúcar, guaraná com Coca-Cola, para ver a quantidade de gás que é produzido. Porque vocês estão diminuindo a solubilidade. E o acetato de sódio? Por que o pH do acetato de sódio é 8? Por quê? O sódio vindo da base forte quer dizer o seguinte, para ele, o que pode acontecer com o sódio? Vamos fazer uma solução de cloreto de sódio. Sódio se dissolveu, gerou Na+, e gerou Cl-. Esse Na+, vai olhar em volta e vai ver o quê? Um monte de molécula de água. O que mais ele vai ver? Ele vai ver o cloreto, mas o cloreto já estava com ele. Se dissolveu, né? Não vai interferir. Aí ele vê um monte de H+, um monte de H+, não, um pouquinho de H+, que veio da ionização da água. Ele é mais também, não vai interagir com H+.
mas ele vê um monte de OH-, um pouquinho de OH-, vai. Ele vai interagir com OH-? Vai ou não? Não, porque hidróxido de sódio é uma base forte, gente. Não é totalmente solúvel em água. Por que ele vai interagir com OH-? Acompanharam a lógica, a ideia da coisa? A única espécie com quem o sódio poderia interagir é o OH- que vem da autoionização da água. Mas o hidróxido de sódio, que seria a substância que seria formada, é uma base forte. Todos os sais de sódio e compostos de sódio são solúveis em água. Ele vai se dissolver e vai formar Na aquoso, Na mais aquoso e OH- aquoso. Tem alguma reação? Não. Só vai ter reação quando o íon presente formar uma espécie pouco dissociada ou quando formar uma substância pouco solúvel em água, ou quando formar um gás. No caso da gente, acetato, dissolver acetato de sódio, o sódio não vai sentir nada ali no meio, ele vai ficar do jeito que ele estava na solução. Mas e o acetato? Acetato vai ver um monte de molécula de água, moléculas neutras. Ele vai ver um pouquinho de OH-, ele vai reagir com OH-? Não, porque também é negativo como ele. Mas ele vai ver um pouquinho de OH+. Ele vai reagir com OH+? Vai. Por que ele vai? Porque o ácido acético é um ácido fraco, ele tem preferência para ficar na forma não ionizada. Então esse H+ do equilíbrio da água, o acetato vem, reage. Desculpa, sujei sua blusa. Vem e reage. Formou a espécie molecular. O que aconteceu com o pH? O pH sobe, porque a água vai deslocar o equilíbrio dela para repor aquele H+ retirado. Ela não consegue repor só o H+, ela repõe o H+ e o OH-. O meio fica alcalino. Isso é hidrólise. Como é que eu escrevo hidrólise? Causada pelo íon acetato. Será que eu consigo escrever essa reação? Vamos ver se eu consigo. Como é que é essa equação que eu acabei de falar? É quem reagindo com quem? Acetato aquoso mais H+. Eu vou escrever assim para facilitar, ficar mais rápido, tá? Dando ácido acético. Esse é o único equilíbrio que eu tenho? Não. Qual é o outro? Não, isso não é um equilíbrio. A autoionização da água. Esse aqui não é o outro equilíbrio que eu tenho? É ou não é? Eu tenho dois equilíbrios em água. Vou somar os dois, ó. Eu tenho H+ entre os reagentes e tenho H+ entre os produtos. A minha reação... Aí no fundo vocês conseguem ver aqui? Se eu somar e colocar embaixo? Então eu vou ter acetato aquoso mais água líquida, dando ácido acético aquoso mais OH- aquoso. Eu tenho que escrever assim porque esse H+ veio da autoionização da água. Então eu tenho que escrever o equilíbrio de autoionização da água. Essa equação aqui representa a hidrólise que acontece no meio.
Então percebam, não é o acetato, ele não vai quebrar a ligação OH da molécula de água. Ele simplesmente desloca o equilíbrio de autoionização da água. E o meio fica alcalino. Entenderam o que é hidrólise? Quem não tinha entendido, ficou alguma dúvida? Eu tenho um íon que vem de uma base ou de um ácido fraco. Isso quer dizer que quando ele cai em água, ele vai tender a formar a espécie não dissociada, não ionizada. Com isso ele retira ou H+, ou OH- do meio. E o equilíbrio da água tem que se rearranjar para acomodar essa perturbação. Nós estamos acabando. Oi? Por isso que o quê? Já vamos chegar lá. Só um minutinho. Olha que legal. Então, acetato mais água é exatamente isso. Porque eu tenho dois equilíbrios acoplados, mas a gente já vai ver como eles funcionam. Isso aqui vai formar ácido acético e o OH-. Mas eu devo ser capaz de escrever uma constante para essa reação, que eu vou chamar de KH, que é uma constante de hidrólise. Quem é essa constante de hidrólise? É a concentração de ácido acético vezes a concentração de OH- dividido pela concentração de acetato. Opa, a água não entra. É líquido puro. Agora eu posso deixar essa equação mais interessante do que ela está, porque do jeito que ela está, eu não posso relacioná-la com nada. Mas, se eu pegar essa equação aqui e multiplicar em cima e embaixo por H+, isso aqui dá 1, certo? E a gente podia desligar o telefone celular também, né? Isso aqui dá 1, não dá? Então não vai afetar nada a minha conta, mas isso favorece umas coisas super legais, ó. Porque aí, isso aqui, eu sei o que é, não sei? Quem é isso aqui? É o Kw, é a constante de autoionização da água, não é? Certo? Isso aqui, ó. O que é? Isso aqui é o inverso da constante de ionização do ácido acético. Isso aqui é 1 sobre Ka do ácido acético. Isso aqui é o Kw. Tá certo? Ou seja, isso aqui é Kw sobre Ka. Vamos calcular a constante de hidrólise? Constante de hidrólise do íon acetato. Diga. Oi? É vezes 1 sobre Ka. Não. Isso aqui é 1 sobre Ka. Isso aqui é o Kw. Kw da água. Vamos pegar um número redondinho, 1,0 vezes 10 a menos 14. Certo? Ka do ácido acético, 1,8 vezes 10 a menos 5. Quanto vai dar a constante de hidrólise? O recíproco de 1,8, quanto que é? Deve ser 5 e alguma coisa, né? Constante de hidrólise do íon acetato, 5,6
vezes 10 a menos 10. É um número grande ou pequeno? Oi? É 1 sobre 1,8. É 0,56. É um número grande ou pequeno? Pequeno. Eu tenho acetato em água. Vocês acham que o acetato que está em água vai ficar na forma ionizada, como acetato, ou vai ficar como ácido acético? Eu coloco o acetato em água. A constante de equilíbrio é 5,6 vezes 10 a menos 10. Esse um acetato, ele vai formar ácido acético ou ele vai permanecer como acetato, majoritariamente? Uma constante pequena quer dizer que o equilíbrio está deslocado para o lado dos produtos ou para o lado dos reagentes? Para o lado dos reagentes. Quanto menor a constante de equilíbrio, mais deslocado para o lado dos reagentes vai estar. Esse número é estupidamente pequeno. Estupidamente pequeno. E a gente... Eu juro que é a última coisa que eu vou falar para vocês. Aquela conta que nós fizemos para o ácido acético, olha que a ionização do ácido acético é muito maior que a constante de hidrólise. Suponha que você tem, como nós tínhamos aqui, uma solução 0,10 mol por litro de acetato de sódio. Isso aqui quer dizer que a concentração de acetato vai ser 0,10 mol por litro. Vamos fazer o que nós fizemos para o ácido acético? Calcular a concentração. Então, eu tenho, no equilíbrio, eu tenho 0,10 menos X, dando X de ácido acético e X de OH-. Exatamente como nós fizemos para o ácido acético. Então, eu tenho constante de hidrólise é igual a concentração de OH- vezes a concentração de ácido acético dividido pela concentração de acetato. OH, concentração de OH- é X, concentração de ácido acético, é X, concentração de acetato é 0,10 menos X. Isso aqui igual a 5,6 vezes 10 a menos 10. Com essa constante, X, que é o OH- e o ácido acético, é um número estupidamente pequeno. É menor do que aquele que eu tive no caso do ácido acético, que tinha uma constante de 1,8 vezes 10 a menos 5. Certo? Então, X aqui, ele é muito menor do que aquele que nós obtivemos para o ácido acético, que a gente acabou de fazer. Ou seja, isso aqui, sem sombra de dúvida nenhuma, eu posso dizer que é 0,10. E aí a minha conta é, X vai ser raiz quadrada tá certo? 10 a menos 1, né? Vem para cá, vai 10 a menos 11, muda a vírgula, raiz de 56, tira a base de 10 para fora. Aliás, 6. Quanto que é a raiz quadrada de 56, por favor? Oi? 7,5? 7,5? Com 2 algarismos significativos, me dá mais um número, vai? Oi? 7,48. Vezes 10 a menos... desculpa, né? Eu já estou no pH, perdão. 7,5 vezes 10 a menos 6. Isso aqui é a concentração. Alguém pode calcular o pH para mim, por favor? Lembra que esse X aqui, ó, é OH-, não é H+, tá? Então, o que vocês vão achar é o POH. É menos o log da concentração de OH-.
Oi, Vitor. Aqui é 0,10, que é 1,0 vezes 10 a menos 1. Vem para cá, vai dar 10 a menos 11. Eu mudei a vírgula para lá, subi para 10 a 12 e tirei fora da raiz. Raiz de 56. Não, porque isso aqui está fora da raiz. Ó, eu peguei 10 a menos 1, passei para cá, ficou menos 11. Então eu mudei a vírgula para cá, ficou menos 12. Quando eu tiro a raiz, isso aqui sai fora da raiz como 10 a menos 6, fica só isso. Tá? Quanto deu POH? Tem que ser, olha, 5, tá certo? Porque isso aqui, ó, é quase 10 vezes 10 a menos 6, é quase 10 a menos 5, daria quase 5. Então, quanto que é? 5,12. Isso aqui é o POH. O pH é 14,00 menos isso, que dá... Estou aproveitando só o finzinho da aula. Oi? 8,88. Bate com o que nós vimos experimentalmente? Sim, porque a precisão desse indicador, vocês sabem como é. A única coisa que eu vou fazer agora é misturar o ácido acético com acetato de sódio. O que vocês acham que vai acontecer? O ácido acético tem pH 8, perdão, o acetato de sódio pH 8, o ácido acético pH 4. O que deve acontecer? Não muda? Muda. É que eu tenho um pouquinho ácido aqui, acho que não vai ficar legal. Ficou um verdinho, né? Mônica, qual é o pH desse verdinho aí? 6. Vou colocar uma gota de ácido clorídrico, né? Para ver o que acontece. Olha o amarelo aqui do ácido clorídrico. Mudou o pH? Mudou a cor? É, porque eu acabei de fazer, porcamente, é verdade, acabei de fazer uma solução tampão.